Vamos avançar no estudo das classes, falando aqui sobre um aspecto que é fundamental também nas linguagens orientadas a objetos. A possibilidade de termos então mecanismos de hereditariedade e a construção de subclasses. Basicamente aquilo que é conhecido por termos técnicos como inheritance. O mecanismo de inheritance ou hereditariedade permite que, por exemplo, uma classe possa estender as funcionalidades de uma outra classe. Explicado por palavras, nós poderemos dizer que podemos começar por ter uma classe genérica e depois termos várias outras classes que vão estender as funcionalidades dessa primeira classe genérica. Vamos aqui utilizar neste vídeo um exemplo prático que vai ajudar a esclarecer este mecanismo de uma forma absolutamente transparente. Nós temos então, vamos considerar os seres humanos. Os seres humanos existem de uma forma genérica com dois sexos, isto é, o sexo masculino e o sexo feminino. Portanto, temos homens e mulheres. E é nesta base que nós vamos criar o nosso exemplo para explicar a hereditariedade e o conceito de subclasses. Vamos partir sempre deste conhecimento do senso comum e que é factual que quer um homem, quer uma mulher têm características semelhantes e também algumas que são distintas. Ambos são humanos e, portanto, quer um homem, quer uma mulher podem herdar um conjunto de características de uma classe principal. Então, vamos traduzir isto em código de programação. Vamos, efetivamente, criar uma classe chamada humano. Então, aqui vamos fazer um new class e vamos chamar esta classe humano. Okay? Vamos clicar em finish e temos a nossa classe humano criada. Vamos criar já outras duas classes. Vamos lhe chamar homem, finish, e vamos chamar a outra mulher. E vão ver que com este exemplo é muito fácil perceber como é que funciona a hereditariedade. Ora, sabemos então que tanto o homem como a mulher são dois seres humanos, o que quer dizer que nesta classe humano nós podemos definir os conceitos que são transversais a qualquer uma das outras duas classes. Ora, quais são alguns dos conceitos transversais? Não vamos estar a aprofundar muito, mas, por exemplo, o nome e a idade são dois conceitos que são transversais, quer a homens, quer a mulheres. Então, vamos colocar aqui int, ou melhor, string, nome, e int, idade. Neste caso, eu estava aqui a colocar na mulher, peço desculpa, vamos aqui abrir o humano, ok? Peço desculpa pelo facto. Agora sim, cá temos então humano, e aqui na mulher temos vazio, e o homem também está vazio. Ora, o que é que acontece nesta circunstância? Temos aqui a classe humano que já define dois valores. A classe homem e a classe mulher não contêm ainda qualquer implementação. Ora, sabemos que estes dois valores podem pertencer ou devem pertencer também à classe dos homens e à classe das mulheres. Não faz qualquer sentido eu estar agora a criar aqui um humano ou então criar apenas o homem e a mulher e estar a introduzir em cada uma das classes exatamente o mesmo tipo de elementos. Então, nesta circunstância, eu posso criar esta classe humano, ok? E agora vou fazer um mecanismo de inheritance ou de hereditariedade por parte das outras duas classes. E, portanto, o que nós vamos agora fazer aqui é construir duas subclasses. E são subclasses porquê? Porque elas não vão ter uma implementação completa de toda a sua funcionalidade. Isto é, há mecanismos de funcionalidade que eles vão herdar da classe principal, que é a classe humano. E para que isso aconteça, para que homem contenha também estas duas propriedades e para que mulher também contenha aqui as duas propriedades, eu não vou ter que copiar e colar na raiz de cada uma das classes, mas vou simplesmente usar o termo extends, isto é, extende a funcionalidade de quê? De humano. Okay? E vou fazer o mesmo aqui na mulher. Neste caso, a seguir à assinatura, coloco extends. Aliás, este mecanismo pertence ainda à assinatura da classe, mas eu queria dizer, a seguir ao nome da classe, extends humano.
E por conseguinte, o que é que vai acontecer agora? Vamos aqui, antes de testarmos este código, aliás, se o testarmos neste momento não há qualquer espécie de erro, mas também não temos qualquer espécie de output. Temos então neste momento de facto aqui uma classe humano e depois a classe homem, que apesar de não ter qualquer implementação, já contém estas duas características. Vejamos se nós fizermos aqui a instanciação. Neste caso vamos criar um homem, H, é igual a new homem. Okay? E vamos criar a mulher, M, é igual a new mulher. Reparem o que é que acontece se eu agora colocar H ponto. E reparem como aparece idade e nome, que são então as duas propriedades que foram herdadas a partir da classe principal humano. O mesmo acontece se eu clicar aqui M ponto, e agora reparem, idade e nome. Obviamente que o que vai agora acontecer é o seguinte, no homem eu vou, por exemplo, definir aqui uma propriedade que seja eminentemente masculina. Por exemplo, um booleano, uma variável booleana, tem barba. Okay? A variável do tipo booleana é verdadeiro ou falso, se o homem tem ou não tem barba, se este homem específico. E no caso da mulher, vamos definir aqui também uma variável booleana e vamos definir aqui usa, por exemplo, batom. Eu não sei, ok, batom será com qualquer coisa deste género. Ok, se não for, não, peço que não me martirizem por causa disto, ok? Eu pus aqui booleano, mas é boolean, usa batom. Eu vou aqui parar o vídeo só para me certificar que batom é assim que se escreve ou não. Ok, usa até ficou aqui com o USA, batom, pode ser escrito desta forma, é um termo em francês, em inglês, batom, etc. Portanto, não interessa. Percebem o que é que eu quero dizer? Usa maquilhagem, neste caso. Ora, vamos verificar o que é que acontece nesta circunstância nas minhas instanciações aqui no meu método. Ora, o que vai acontecer aqui é que, reparem, se eu colocar H ponto, o que eu vou ter é não só as duas propriedades da classe mãe, que é aqui humano, mas também a propriedade que é definida dentro do homem, isto é, tem barba e é booleano. Se eu definir a classe, ou melhor, se eu usar aqui a classe M, ponto, reparem que vai aparecer aqui então a variável booleana usa batom ou não, e também, obviamente, as duas propriedades que são herdadas a partir de humano. Vamos ter a oportunidade de ver que este mecanismo de hereditariedade pode ser facilmente controlado com algumas palavras-chave. E nós, quando fazemos a hereditariedade de uma classe, isto é, quando construímos duas subclasses, obviamente que herdamos não só as propriedades da classe mãe, mas também os seus métodos, se assim o entendermos. O que quer dizer que se eu colocar aqui public void apresentar humano, ok? E não vou fazer qualquer espécie de implementação, porque não faz qualquer sentido, apenas vou ver aqui se o homem e a mulher têm essa implementação. E cá está, apresentar humano aparece, tanto para o homem como para a mulher, ok? Iremos ver mecanismos que nos permitem controlar na classe mãe quais são os métodos e os próprios parâmetros que podem ou não ser distribuídos pelas subclasses.